Coração Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor, Pai, o privilégio que o Senhor nos dá de ofertarmos a Ti, devolvermos aquilo que pertence a Ti, pedimos que o Senhor abençoe, Pai. Diz, nossas ofertas foram entregues, Pai, o Teu altar, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, que nunca falte mantimento, e que em nome de Jesus, Pai, o Teu povo também seja abençoado por Ti, Pai. Sinta essa alegria, a alegria, Pai, que as Escrituras relatam daquele que oferta ao Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Pai. Pedimos que o Senhor receba, Pai, a nossa oferta diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo.
convidar o Ministério de Louvor para que possa estar conduzindo esse período agora de cânticos, louvores e adoração ao Senhor Jesus. Pedir à igreja para se colocar de pé novamente, né? Para a gente continuar adorando ao Senhor. Nós vamos cantar o louvor e o título diz: Leva-me além, né? O Senhor vai nos levar além quando nós render diante dele, diante daquele que é digno de toda adoração.
longe. Mas quem estiver seguro na mão do Senhor, né? Aquele que obedecer, o Senhor diz em tua palavra, o Senhor há de ser fiel a todos aqueles que obedecem a tua palavra.
Amém. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador. Seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar. Vai buscar, para que Deus possa abençoar. Deus nos abençoe. Vamos dar aqui agora o pastor João Brasileano, por gentileza. Pastor, fica à vontade. O pastor João também é um amigo, um companheiro. Tem um grande desafio. Hoje pela manhã nós recebemos aqui o pastor Sérgio Barros, um colega que trabalha comigo. E o pastor Sérgio Barros ele é congregacional, é pastor auxiliar de uma igreja evangélica congregacional aqui no bairro de Estação, São Pedro da Aldeia. Ele é diretor do seminário congregacional, onde o pastor Gremilson dá aula, onde o pastor Wilson, o pastor Grande dá aula. Ele é o presidente da associação congregacional, é pai, é pastor, é amigo, dirige mais um monte de coisa que foi antes desses homens. Como é que consegue administrar tudo isso e fazer com perfeição, né? E o pastor Jonathan não é diferente, né? É pastor auxiliar na primeira igreja batista em Araruama, o privilégio de trabalhar junto com o pastor Assis, e pastorei uma igreja, está pastoreando a Piba em Fazendinha, né? Passou por uma dificuldade até para trás, pediu ajuda à Piba, e a Piba está ali ajudando na pessoa do pastor Jonathan. Está expondo Atos, né? Expondo Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 17, né? Chegando no finalzinho, até o 28, trabalhando na revitalização da igreja.
está na CAF? Redator da CAF, né? Temos uma comissão de acompanhamento e filiação dos pastores. Se tem alguém que quer ser pastor, você vai passar por esse homem, você quer o filtro, ele, a equipe dele. Então, é meu companheiro do Prega a Palavra, está fazendo, temos esse privilégio de estar lá na Bíblia. Já estamos indo para o segundo ano, né? Já indo para o segundo ano, lendo já o livro, né? Evangelho de Marcos, temos aprendido muito ali aquela visão da pregação expositiva desse ministério Prega a Palavra, e outras mais qualificações que eu ainda não sei, pastor, fique à vontade, mas não tenho dúvida que a qualificação principal é servo do Senhor. E é um privilégio nós sermos servos do Senhor, porque o pastor João prontamente atendeu, e é um privilégio grande a igreja estar recebendo o pastor. Posso orar por ti? Pai bendito, agradeço ao Senhor, Pai, o privilégio de estar recebendo o teu servo aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti que use, Pai, o teu servo, Pai. Que o Senhor fale também no coração dele, enquanto ele estiver pregando, que ele seja edificado, que ele seja instrumento para promover edificação nos teus irmãos, Pai, que aqui se reúnem, Pai. Os irmãos também que estão acompanhando através da gravação, que o Senhor esteja abençoando de igual forma, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pastor João, que seja esse grande instrumento, Pai, onde o teu nome seja glorificado, onde a tua igreja seja edificada e que a família, Pai, as famílias aqui sejam também edificadas, Pai, pela espiritualidade do céu. Use ele, o poder, a autoridade, com intrepidez, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos. Não conhecia a primeira igreja batista em Recanto do Sol. Fiquei feliz em conhecer, ver aí o avanço dos irmãos. Olhei o boletim, vi que vocês foram fundados em dezembro de 2020. Ali eu já fiquei estarrecido. Falei, poxa, pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020 e eles iniciaram o trabalho. Na verdade, os irmãos já eram congregação, né? E os irmãos já vêm desenvolvendo o trabalho e vem avançando. O pastor Rafael está me mostrando aí o avanço nas edificações da igreja. E eu fico feliz, irmãos, em saber que Deus também está agindo aqui em Recanto do Sol. Ele tem agido lá em Araruama, tem agido lá na Fazendinha, nós temos visto isso lá. Terça-feira agora, pastor Rafael, recebemos um café de pastores lá da litorânea. O irmão deveria estar trabalhando, né, no bom dia, terça-feira, 8 horas da manhã. Mas a igreja ficou numa alegria, pastor, uma alegria muito grande, porque nós estamos saindo de uma história difícil, né? Eu tomei posse lá em agosto, 7 de agosto de 2025, com 3 membros apenas. E hoje a nossa realidade é uma realidade bem diferente. Recebemos o café de pastores, nos preparamos para receber 80 pastores, não foram os 80, mas eu tinha, né? Não podia deixar o povo sem comida. Então me preparei para o máximo, né? E o povo ficou feliz demais, uma alegria, e para nós é uma vitória. Deus está agindo lá na Fazendinha e está agindo aqui também em Recanto do Sol, e nós louvamos ao Senhor por isso, tá bom? Guardem aí os pedidos de oração, viu o boletim de vocês têm aí motivos de oração, orem pela PIB da Fazendinha. Nós estamos trabalhando lá pela revitalização, eu estou nutrindo lá, pretendemos iniciar agora em outubro o processo de sucessão pastoral para vir o pastor efetivo lá e dar continuidade ao trabalho, mas a igreja tem uma história de dor, de problemas que precisa ser vencida em nome de Jesus. E a gente conhece um Deus que pode fazer isso, né? Aliás, um Deus não, né? O único Deus que pode fazer isso, pode transformar histórias. Então, olhem também pela PIB da Fazendinha. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 13. Efésios capítulo 6, a partir do verso 13. Os irmãos estão trabalhando a temática das Juntas de Missões Nacionais, não é isso? Famílias protegidas pela armadura de Deus. O pastor Rafael falou algumas outras qualidades, então eu vou falar uma qualidade. A minha principal qualidade, irmãos, é ser casado com a Aline e pai da Letícia e do Davi, que não puderam estar aqui comigo hoje. Nós, lá na primeira igreja batista de Araruama, estamos desenvolvendo a igreja família e trabalhando a temática 70 vezes 7, o amor escolheu perdoar. Estamos trabalhando a questão do perdão e estamos desenvolvendo lá um teatro interativo, que é a Casa do Perdão. O
teatro muito rápido, uma caminhada de 12 metros, 6 minutos, em que você ali é conduzido a perdoar ou pedir perdão, tá? E a minha esposa ficou lá, pastor, por conta disso, Meus filhos também ficaram com eles lá, por isso não estão aqui comigo. Justifico então a ausência da Aline e da Letícia, de 13 anos, e do Davi, de 9 anos, tá bom? Efésios capítulo 6, a partir do verso 13, todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera um pouquinho, pastor. Todo mundo encontrou. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Santo Deus, estamos, Pai, diante da Tua palavra. Ela foi lida e precisa, Senhor, ser explicada. Que seja, Senhor, na força do Teu Espírito, que eu quero colocar como Teu instrumento nesse momento. Abençoe, Senhor Deus, aos meus irmãos e abençoe a mim também. Te oramos no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Efésios é classificada como uma carta eclesiástica. Isso porque ela não trata de problemas específicos da igreja de Jesus que se reunia ali em Éfeso. Diferentemente, por exemplo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele trata de problemas pontuais. Nós vemos ali em 1 Coríntios problemas de divisões, partidarismos, problemas ali de um membro da igreja que estava se relacionando com a sua madrasta, um problema grave, gravíssimo, e que a igreja precisava tratar. Problemas de comunhão na ceia, uns comiam, outros chegavam um pouquinho depois, ficavam sem um dos elementos para participar da ceia. Mas, diferentemente, na carta aos Efésios, não. O apóstolo Paulo ele trata de problemas genéricos, não de problemas pontuais. Por isso é classificada como uma epístola eclesiástica, porque são orientações gerais para todas as igrejas. Ele passa, então, orientações gerais. Paulo fala, por exemplo, sobre o Evangelho, e fala que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é pela graça, a salvação é pela graça. Todos nós conhecemos Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é isso? Conhecemos esse versículo? Fala também, meus irmãos, sobre a unidade da igreja. Ali no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, ele fala sobre a necessidade da igreja ser una, ser uma. E no final da epístola, ele passa então orientações às famílias e vem fala para as esposas. Isso lá no capítulo 5, verso 22, fala também aos maridos. Olha, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Fala para os filhos, retomando lá um dos mandamentos, não é isso? Que devemos obedecer aos nossos pais, e esse é um mandamento com promessa, o apóstolo Paulo acrescenta. Fala também aos servos, aos empregados, fala também aos patrões. Ao final dessas orientações pontuais, ele então traz ali a armadura de Deus. O apóstolo Paulo ele pega, meus irmãos, um exemplo, ele pega uma analogia. Muito obrigado, irmão. Eu tenho o costume de beber muita água. Muito obrigado, tá? Ele pega então a armadura de um soldado romano e destrincha ali todas as peças, fazendo um paralelo com recursos que o Senhor Jesus nos dá para que enfrentemos uma guerra, que ele diz, não é nem contra a carne e não é contra sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades.
E a finalidade, meus irmãos, é muito clara. Lá no capítulo 6, verso 11, um verso um pouquinho anterior ao que nós lemos, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a nossa guerra aqui é sim contra Satanás. É essa guerra dentro do mundo espiritual. Isso porque, meus irmãos, o inimigo da igreja e das famílias é Satanás. Ele deseja a todo tempo destruir as famílias. Nós temos vivenciado isso nos últimos 10 anos, essa desvalorização da família. Hoje, meus irmãos, é muito mais fácil você se divorciar do que você casar. Vocês sabiam disso? Que para você casar você leva 3 meses. Existe um processo de habilitação de 90 dias. E para se divorciar, dependendo da situação, em 1 semana você consegue se divorciar? Isso é o mundo comunicando que o casamento, esse enlace matrimonial, essa junção de pessoas feita pelo próprio Deus antes do pecado, não tem valor para o mundo. É a comunicação do mundo para nós. Satanás, então, investindo contra as famílias. Isso fica muito claro no verso 12, já mencionei com os irmãos, né? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, não é contra instituições, não é contra uma ideologia, um partido político. É Satanás que se apropria dessas coisas. E para tanto, o apóstolo Paulo então usa a analogia de uma armadura para que as famílias possam enfrentar essa briga. E essa armadura, meus irmãos, ela é composta por 7 partes. Diz lá o apóstolo Paulo, né? Lá no verso 14, cingindo-vos com a verdade. Ele usa também a analogia da couraça da justiça, pés calçados com a preparação do Evangelho, o Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito e também o recurso da oração e da súplica. Eu quero caminhar, meus irmãos, com vocês nesse texto e resumir esses 7 elementos, essas 7 partes da armadura de um soldado romano em 3 recursos que o Senhor nos disponibiliza para enfrentarmos essa guerra contra Satanás, essa guerra cruel que precisamos enfrentar. Vamos resumir aqui, meus irmãos, essas 7 ferramentas, 7 partes da armadura em Bíblia, oração e pregação. Em primeiro lugar, a Bíblia. Nós vemos aqui, meus irmãos, os elementos da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação e a espada do Espírito, notadamente aqui uma referência à palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, precisa ser a bússola dos nossos lares. A Bíblia precisa ser a bússola dos nossos lares. Tudo que fizermos, precisamos submeter ao crivo da palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus, não importa o que diz o mundo, não importa o que diz a contemporaneidade, não importa o que diz até mesmo a tradição, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Nós precisamos, meus irmãos, como pais, e eu me incluo aqui como pai da Letícia e pai do Davi, nós precisamos ensinar o Evangelho do Senhor Jesus aos nossos filhos nos nossos lares. Essa não é a tarefa da tia da classinha. Ela faz isso com muito gosto. Ela ama fazer isso, tá? Só uma pessoa que ama, meus irmãos, esse ministério, pega um domingo à noite e vai cuidar de filhos de outras pessoas. Mas ela está ali por amor à obra. Jesus tocou no coração dela, ela faz isso com amor. Mas a tarefa de evangelizar, de imprimir nos nossos filhos o temor ao Senhor, é minha e sua. Nós é que precisamos ensinar o Evangelho do Senhor Jesus aos nossos filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É interessante, meus irmãos, a palavra utilizada aqui por Moisés, tu as inculcarás. Tu as inculcarás. O que seria isso, né? Imprimir na personalidade do seu filho o temor ao Senhor,
a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Cabe a nós, como pais, fazermos isso. Nós precisamos, meus irmãos, encarar todas as questões também mirando na verdade. E a verdade aqui, meus irmãos, não é uma versão. Eu sei que o mundo trabalha com inúmeras verdades, é ou não é? Essa é a sua verdade. A minha verdade é diferente. Quem já ouviu isso? Né? Já ouvimos falar até mesmo em narrativas. O atual presidente da República, quando em campanha, deu essa orientação para os seus correligionários. Nós devemos construir uma narrativa. Meus irmãos, construção de narrativa é mentira. Se não for uma narrativa que conte a verdade, é mentira. Não existe a construção de narrativa. Nós precisamos lidar com a verdade, porque para nós a verdade é uma pessoa, não é uma versão, não é uma tese. Para nós a verdade é a pessoa do Senhor Jesus, que diz lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então para nós a verdade é uma pessoa. Jesus, sendo centro do nosso lar, precisamos sim trabalhar com a verdade. Devemos usar, meus irmãos, também a justificação para nos protegermos. O apóstolo Paulo usa aqui o exemplo da analogia da couraça, né? A couraça era como se fosse um colete à prova de balas, né? Do tempo, né? Da era medieval, é isso? Uma couraça, um peitoral, né? De metal ou de couro bem rígido para proteger, tá? De investidas. Então, a couraça da justiça. Precisamos, meus irmãos, usar a nossa justificação em Cristo Jesus. Volte e meia somos acusados de alguma coisa. Volte e meia, meus irmãos, nos vem à mente pensamentos como: mas não foi essa criação que você teve. Por que você vai dar essa criação para o seu filho? Por quê? Você está estragando essa criança. É ou não é? A gente não ouve isso. Você está estragando essa criança. A sua família é uma família que tem diversos divorciados. Você vai ser mais um. Você vai ser mais um. São essas palavras, meus irmãos, que o mundo traz ao tentar nos desencorajar. Mas devemos nos valer da couraça da justiça. Precisamos crer, meus irmãos, que a justificação em Cristo Jesus torna sem efeito toda e qualquer condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certa vez, atendendo um casal de idosos lá da Pipa, eu fui lá, pedi para o casal, e a senhora estava muito nervosa, e ela achava que Satanás tinha algum poder sobre a vida dela. E eu perguntei a ela: a irmã não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Sim, pastor, eu creio, ele é o meu Salvador. Eu falei: por que a irmã acha que Satanás tem algum poder sobre a sua vida? E ela dizia: não, pastor, porque no passado, na verdade não foi nem ela quem disse foi o esposo, né? Ela ficou meio envergonhada, não quis falar. Ela estava até com medo de falar, irmãos, achando que poderia ficar possessa, sabe? Tamanho medo que ela vivia. E ele dizia, né, não, porque no passado ela era praticante de uma seita chamada Sextonoye. Eu nem sei, meus irmãos, do que se trata, não sei o que eles fazem, não sei no que creem, tá? Mas eu disse a ela: para meu irmão, eu não conheço essa seita, mas eu não preciso conhecer a seita, porque eu conheço a verdade. E a verdade diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a irmã crê em Jesus, não há mais nenhuma condenação. Não viva debaixo do medo. Não viva debaixo do medo. Precisamos também, meus irmãos, usar o capacete da salvação. Eu vou matar você até o final da mensagem. E Deus vai me perdoar, né? Devemos usar também, meus irmãos, o capacete da salvação. Nos imuniza contra as tendências do tempo presente, do tempo vigente, sabe? O que será do meu filho quando ele chegar na faculdade? Estou começando a pensar nisso, pastor Rafael. Minha filha está com 13, faz 14 em junho, e já está falando em festa de 15 anos, irmãos, ela... Oh, louva a Deus aí, vai louvar a Deus junto conosco. E ela já está falando em festa de 15 anos, e eu me lembro do nascimento dela. Né? E quando ela chegar na faculdade, como será isso, né? O que ocorrerá?
a isso. Ela vai ser exposta ali a algumas ideologias, é ou não é, irmãos? Ou eu estou falando alguma coisa de outro planeta? Ou era um homem diferente? Não é, né? Vai ser exposta a algumas ideologias. Como isso vai acontecer? Meus irmãos, eu preciso investir na solidificação da fé da minha filha. Sabe? Porque se o capacete da salvação estiver bem justo, no lugar certo, os dardos inflamados do inimigo podem ser eles, até aqueles que eu não conheço. A ideologia na faculdade está bem exposta, mas até ela chegar na universidade, pode ser que tenha uma outra investida, e eu não conheço. Se ela usa o capacete da salvação, e ele está justinho na cabeça dela, pode vir o dardo do inimigo que for. Nós precisamos, meus irmãos, investir então no capacete da salvação. Mas, pastor, meu filho não para de falar em 5 e 7. Quem tem aqui filho adolescente? Ninguém tem filho adolescente? Já ouviu falar, minha irmã? Já ouviu falar, meu irmão? De 5 e 7? Já ouviu, né? Você já ouviu falar também de farmar aura? Já ouviu falar nisso? Pois é. Você já ouviu falar também do passinho do Jamal? Pois é, né? Tem isso também. Os adolescentes, meus irmãos, falam muito disso. E o que é isso? Eu também não sei. Só descobri porque um dia desses, pastor Rafael, eu parei com um rapaz passar na faixa de pedestre, de frente à prefeitura de Araruama, parei o carro para ele atravessar, e ele então, junto com os pais, ele fez assim, olhou para a minha cara, meus olhos, fez assim, ó. Eu não entendi nada, né? Fiquei olhando firme para ele, esse cara está zoando com a minha cara, né? Fiquei olhando firme para ele, ele passou e eu fui embora. Aí cheguei em casa, chamei meu filho de 9 anos e falei, Davi, aconteceu isso, o papai, ele começou a rir. Letícia, vem cá, Letícia. Fala para ela, pai, fala para ela o que aconteceu. Eu contei a história. Ela também começou a rir, pai, ele farmou a aura em cima de você. O que é isso? É o 6-7, pai. Irmãos, eu nem sei, ainda não entendi direito, né? Mas é uma gíria nova, é como se ele tivesse, voltando aqui à nossa década, né? Como se ele tivesse tirado onda em cima de mim, tentando traduzir, né? Para a gente, para a nossa geração. Como se ele tivesse tirado onda. Eu falei, mas Letícia, eu parei na faixa de pedestre, eu tinha que fazer isso. A lei manda fazer isso. É, pai, mas ele farmou a aura em cima de você. Tá bom, eu não entendi muito bem. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que eu não preciso entender muito bem essa linguagem atual. Se o capacete da salvação da minha filha e do meu filho estiverem bem justos, podem vir 6-7, pode vir passinho do Jamal, o que for, porque eles estão imunizados pelo capacete da salvação. E mais à frente, irmãos, outras questões vão surgir que talvez eu nem consiga compreender, como essa do 6-7. Eu nem estou enxergando muita lógica nisso, mas tudo bem, a gente respeita, né? Mas se o capacete da salvação estiver bem justo, eles podem atravessar e eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo. Você sabe o que eu estou falando, né? Olha lá, ele está fazendo assim, ele sabe, né? Meus irmãos, o texto fala também da espada do Espírito, que é uma arma de ataque. É uma arma de ataque. Quando Jesus idealizou a igreja, e ele fala apenas em 2 textos, em Mateus 18 e Mateus 16, ele fala de uma igreja que avança, de uma igreja que ataca, não de uma igreja que sofre. Lá em Mateus, capítulo 16, verso 18, ele diz isso: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja estará avançando, a igreja estará atacando e não sendo atacada, não apenas se defendendo. Então, meus irmãos, precisamos usar também a espada do Espírito, a palavra de Deus, para atacar, para apresentar o Evangelho de uma forma sábia, de uma forma com discernimento, mas precisamos sim apresentar. Há outro recurso, meus irmãos, que temos, sabemos disso, é a oração. Lá no verso 18 diz oração e súplica. Eduardo Monte, um ministro da Igreja Metodista do século XIX, no seu livro Propósito na Oração, ele diz o seguinte sobre a oração em família: ai da geração de filhos que encontra seus incensários vazios do rico incenso da oração, cujos pais estavam ocupados demais ou eram incrédulos demais para orar, e perigosos, indizíveis e consequências não previstas
são suas infelizes heranças. Felizes são aqueles cujos pais e mães lhes deixam um rico patrimônio de oração. Vida de oração, irmãos, se aprende em casa, com o pai e com a mãe. Sabe? A tia da classinha vai se esmerar, ela vai falar que tem que orar em nome de Jesus, olhinhos fechados, pensamento em Deus, e no fim, amém. É assim que a tia da classinha ensina. É a receita que não falha. Foi assim que eu ouvi lá na classinha, há alguns anos, uns 15, 16 anos atrás, né? E continua sendo assim, claro que não, né? Tem um pouquinho mais do que isso. Mas nós precisamos, meus irmãos, ensinar aos nossos filhos, que o pastor Rafael colocou aqui na pastoral desse domingo, né? A oração não é um recurso ocasional, mas um estilo de vida. Esse estilo de vida nós transmitimos aos nossos filhos. É o que Eduardo Montes está dizendo aqui, como um rico patrimônio deixado em herança para os nossos. O texto fala também, meus irmãos, do estudo da fé. Mas, pastor, o estudo da fé tem alguma coisa a ver com oração? Irmãos, a oração é um exercício de fé. Ninguém pede a um Deus em que não crê. Ninguém suplica a alguém em que não acredita que pode atender. Então, a oração, sim, é um exercício de fé. E nós precisamos, meus irmãos, entregar tudo ao Senhor em oração. Eu passei a orar, meus irmãos, sobre o Six-Seven, mesmo não entendendo muito bem, sabe? Mesmo não entendendo muito bem, passei a orar, não sei, de repente essa é uma artimanha de Satanás, eu nem entendi o que é, não consegui alcançar. Precisamos, meus irmãos, levar tudo em oração. O hino 155 do Cantão Cristão, grande amigo, diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Tudo. O Senhor quer participar de tudo em nossas vidas. E precisamos levar tudo ao Senhor em oração. No verso 19, nós vemos ali uma outra espécie de oração, que é a intercessão. Paulo pede: olha, orem por mim, orem pela pregação do Evangelho, para que me seja dada a palavra, para que eu seja encorajado, para que eu tenha ousadia. Olha só o que ele diz lá no verso 19: ousadia no abrir a boca, intrepidez na hora de falar. Ore pela pregação do Evangelho, ore pelos seus filhos. Quem sabe o seu filho não será, assim como o apóstolo Paulo, um embaixador em cadeias. Obviamente, irmãos, que o apóstolo Paulo não estava falando aqui de uma forma literal, ele estava realmente preso no cárcere, né? Ele estava preso. Mas os nossos filhos podem ser também embaixadores em cadeias. Quando, por exemplo, estiverem nas universidades, aquelas cadeias espirituais, eles podem ser, sim, luz no meio das trevas. Precisamos orar pelos nossos filhos e pela pregação do Evangelho. No verso 15, diz lá: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu penso, meus irmãos, que a forma mais efetiva de pregarmos o Evangelho para a nossa vizinhança é vivermos em paz dentro do nosso lar. Vivermos em paz. Que os vizinhos não tenham um testemunho negativo acerca do que fazemos dentro do nosso lar, das palavras que são ditas dentro do nosso lar, de como nos tratamos dentro do nosso lar. Eu creio, meus irmãos, que a melhor forma de pregarmos o Evangelho para a nossa vizinhança é assim, vivendo em paz. A guisa de conclusão, lá no verso 13, diz lá: e depois de teres vencido. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele dá como certa vitória nessa luta contra a carne, que não é contra a carne e contra o sangue. Ele dá como certa, isso porque o Senhor está conosco. A vitória, ela é certa. E observem, eu não estou aqui, fazendo uso da confissão afirmativa, declarando sobre sua vida que você vai vencer. Não é isso que eu estou falando, não. A palavra de Deus nos assegura isso. A vitória é certa, não tem como nós perdermos. Mas Deus coloca à nossa disposição ferramentas para vencermos o mundo. A palavra de Deus, a oração, a pregação, na força do seu poder, como é dito lá no verso 10 do capítulo 6 que acabamos de ler. Mas nós precisamos ter bom ânimo, assim como o Senhor
Jesus nos orientou lá em João, capítulo 16, verso 33. Para resumir, meus irmãos, para finalizar, no hino 454 do cantor cristão, nós cantamos: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão e salvação. Esse é o nosso Deus, aquele Deus que protege as famílias, ainda que estejamos num contexto desfavorável. Amém, meus irmãos? Eu quero orar nesse momento e quero colocar ao Senhor, colocar diante do Senhor a sua família, assim como quero colocar diante do Senhor a minha família. Talvez você esteja cansado dessa luta. A vitória é certa, mas você pode cansar no meio do caminho. Desanimar não. O Senhor nos orientou, tem de bom ânimo. Mas você pode se cansar. E eu quero colocar esse cansaço diante do Senhor. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que renove o seu ânimo nessa luta em que nós travamos. Vamos orar? Deus Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Te agradecemos, sobretudo, Senhor, pela Tua presença neste lugar. E nesse momento, Pai, queremos colocar diante do Teu altar as nossas famílias. Vemos, Senhor Deus, na Tua palavra, recursos, instrumentos que podemos nos valer para que essa luta, Pai, que não é contra a carne, não é contra a sangue, que essa luta, Senhor, que já foi vencida na cruz do Calvário, para que essa luta, Senhor Deus, aguerrida, ela possa, Senhor, fazer com que nós venhamos a ganhar, Pai. Mas nós queremos pedir ao Senhor, renove o nosso ânimo, Pai. Renove, Senhor, as nossas forças. Tenha misericórdia, Pai, de nossas vidas. Eu quero colocar a minha família, a família dos meus irmãos diante do Senhor. Proteja-nos, Senhor. Acampe ao redor dos nossos filhos, das nossas esposas, maridos, netos, enfim, Senhor. Acampe ao redor dos nossos queridos, ó Pai, os teus anjos. Tenha misericórdia de nós. Continue, Pai, abençoando a primeira Igreja Batista do Recanto do Sol. Abençoe também teu servo, o pastor Rafael, sua família, Pai. Cuide do teu povo. É o que nós pedimos, em nome doce e precioso, nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, você foi abençoado? Como Deus tem falado conosco nessa conferência, e agradecemos, louvamos ao Senhor pela disponibilidade, pela palavra do Senhor através da vida do pastor João. Estamos chegando ao fim deste culto, não dá vontade de encerrar, mas nós temos que encerrar. Agradecemos ao Senhor pela vida também de cada irmão, de cada irmã. Desejo em nome de Jesus que você tenha uma semana abençoada, que você possa estar meditando em tudo aquilo que você ouviu aqui. Nós estamos em luta, mas sabemos que a vitória no Senhor é certa. Deus te abençoe, tenha uma semana de paz, uma oração silenciosa. Nós encerramos o culto dessa noite. Eu estarei aqui, juntamente com o pastor Jonathan, aqui nessa porta que dá acesso ao nosso salão social, cumprimentando e despedindo dos irmãos. Até mais, queridos. Deus te paz. Ao som do pós-luz, oração silenciosa, encerramos o culto desta noite.